Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito dos 22 jogadores relacionados para a partida de amanhã diante do Goiás, a respeito também do jogo de ontem contra de Bolívia e o Uruguai, que o Marcelo Moreno fez mais 2 gols e artilheiro das eliminatórias, além também de um confronto entre ele e o Arrascaeta, dois dos maiores artilheiros aqui do Cruzeiro, a respeito também do caso envolvendo o Angulo, que levou o Cruzeiro na justiça, jogador que entrou apenas uma vez em campo, e qual o valor cobrado assim atualmente por ele, além também do caso envolvendo o patrocínio Master da Raposa e quanto está assim o Cruzeiro, que assim, teve algumas pesquisas recentes que o Cruzeiro não aparecia nem entre os top 10 primeiros, e alguns de vocês me mandaram perguntando, né, porque tipo assim, o Botafogo, o Vasco tinha um patrocínio Master maior, aí eu queria esclarecer algumas coisas aqui para vocês nesse vídeo de hoje, tá? Mas antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Lembrando que o salve agora eu estou mandando lá no final do vídeo, então já fique esperto, no final quem sabe eu não falo o seu nome aqui. E também deixe seu comentário aqui embaixo que hoje deve ter vídeo, vai ter vídeo hoje de tarde, umas 6h15, 6h30, então já deixe o seu nome, a sua cidade, que aí eu mando um salve para você, beleza? E antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês, que é a respeito assim do Futebol Team, que tem pouquíssimas vagas disponíveis, as últimas 6 para vocês baixarem o jogo, que eu vou deixar aqui na descrição. Lembrando que por lá você vai ter um jogo praticamente igual ao modo carreira, no FIFA, no PES, onde por lá você pode treinar, evoluir seu personagem, e assim, jogar inclusive online com seus amigos nessa nova modalidade, tá? Então aqui um dos últimos links e últimas vagas, já corre lá, faz o seu cadastro, nem precisa baixar o aplicativo, você clicando aqui no link na descrição, você vai dar uma olhada, muito fácil, um jogo bem interessante, que você baixando lá vai me ajudar demais. Também vou mandar um salve para quem baixar aqui nesse link na descrição no próximo vídeo, tá? Valeu demais. Bom, vamos começar falando sobre a preparação do Cruzeiro para o jogo de amanhã já, né, diante do Goiás, que vai ser às 9h30 da noite, partida que era para ser realizada nesse domingo, inclusive no horário de jogo do Brasil e Argentina, que acabou não acontecendo e teve esse adiamento para terça-feira, 9h30. A gente vai passar um jogo na Globo na terça, que é bem raro, especificamente para ser uma Série B, tá? Enfim, o Cruzeiro que já divulgou, o Luxemburgo fez a lista dele com 22 atletas relacionados para essa partida. E assim, resumindo, os principais destaques são o Lucas Ventura, a volta do Nonoca, e também do Raul Cáceres, depois de, contando assim, desde quando ele começou a se lesionar, quase 4 meses e meio que ele ficou sem ter uma sequência assim de 2, 3 jogos pelo Cruzeiro, porque ele se lesionou, ficou quase 2 meses fora, jogou uma partida, lesionou de novo e agora está totalmente recuperado, tá? Enfim, ainda tem um desfalques, que é no caso do volante Flávio, que vinha jogando como titular, e agora o Luxemburgo vai ter que arrumar um outro volante, né, para jogar ali na posição. Vamos ver quem que ele vai escolher, já que o Rômulo pode vir a jogar nessa posição, porque não vai precisar fazer mais esse papel de lateral direito, então depende bastante das condições do Raul Cáceres para ver como que vai ficar esse time. O Flávio, que por conta do terceiro cartão amarelo na partida diante do CRB, ficou suspenso agora para o jogo contra o Goiás. E também ainda tem alguns outros desfalques, que no caso o Marcelo Moreno, que está convocado para a seleção boliviana, ainda vai desfalcar o Cruzeiro em mais um jogo. Eu vou contar isso um pouco mais adiante, falar um pouco sobre o boliviano. E ainda tem alguns jogadores no departamento médico, os que vão demorar um pouco mais do que 3 semanas para voltar, são no caso do Keké, do Jean Vitor, do Norberto e também do Rodolfo. Já em preparação física, tem no caso o Ariel Cabral e o Zé Eduardo, lembrando que o Henrique também está nesses grupos dos lesionados, que deve demorar um pouco mais do que 2 meses para a volta do jogador, tá? Enfim, vocês, o que gostaram assim dessa lista, com alguns jogadores que podemos dizer assim, um time bem qualificado, Cruzeiro completamente, quase o time 100% completo, que vinha jogando nas últimas rodadas para esse jogo bem importante diante do Goiás. Se o Cruzeiro vencer, pode chegar até em 12º lugar, com 28 pontos, diminuindo uma distância de apenas 10, né, para o primeiro time dentro do G4, que é também o Goiás. Mas o assunto que eu queria compartilhar com vocês é a respeito do atacante Angulo, colombiano, que teve uma passagem rapidíssima aqui pelo Cruzeiro, né, e que acionou a Raposa na justiça nesse último final de semana, cobrando um valor próximo dos R$120 mil. Enfim, a justiça que ele está cobrando
que, de acordo com o empresário dele, esse acordo não foi cumprido. Inclusive, o empresário dele cobra esses 120 mil reais, é o André Cury, através da Link Assessoria, que o André Cury tem uma relação boa com o Cruzeiro, tinha, né, antes, era bem melhor, mas hoje tem vários jogadores que estão em processo contra o clube na justiça, como por exemplo no caso do Raniel e tudo mais. Ele já teve recentes, igual o Fabrício Bruno, o Ederson e também o David, quando rescindiram seu contrato e saiu aqui do Cruzeiro. Enfim, esse valor que é bem alto, né, 120 mil reais, que deve ser de acordo de rescisão ou até mesmo algumas taxas de salários atrasados, que também não duvido, naquele curtíssimo prazo que ele ficou aqui no Cruzeiro, deve ter sobrado alguma pendência, que se for pegar um valor bem alto, 120 mil reais, um cara que ficou nem um mês direito aqui no Cruzeiro, é um valor bem alto sim, tá? Enfim, ele que depois que saiu do Cruzeiro voltou ao Palmeiras na justificativa de que iria ter mais oportunidades, porque o Dudu tinha saído de lá e tudo mais. Ele jogou apenas um jogo pelo Palmeiras, eu acho que foi até um erro da equipe paulista, porque se tivesse deixado ele no Cruzeiro, eu acho que ele teria bem mais de sequência, tipo, às vezes disputado uns 19, 20 partidas, já teria um destaque um pouco maior. Pelo Palmeiras jogou apenas um jogo e para você ter uma ideia, desde quando ele chegou ao Palmeiras, ele jogou apenas 2 jogos no profissional e foi emprestado ao Botafogo ano passado, temporada de 2020 também, né? Ele jogou por 3 times diferentes, foi apenas 4 jogos, nenhum gol marcado. Esse ano ainda ele conseguiu um empréstimo para o Portimonense lá de Portugal, realmente uma chance bem boa para ele, ainda mais porque não vinha fazendo bons jogos e por lá já soma 3 jogos nessa atual temporada, início de pré-temporada, né, ainda, e pelo visto vai ser o titular por lá, e é um jogador que pode vir a ter destaque no futuro, tá? Enfim, essa passagem dele foi bem curta, né? Eu quero que vocês deixem aqui no comentário que você acha que o Angulo poderia ter feito mais jogos por aqui, ou você acha que não? Aquela estreia dele que foi um jogo dentro de casa, ainda no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, e que você vê que é um jogador bem rápido e que ele já jogou sabendo que seria a última partida dele pela Raposa, e assim, é um cara que poderia ter dado muito certo aqui pelo Cruzeiro, que cobra esses 120 mil reais na justiça, mais um aí para essa fila gigante de jogadores cobrando algum valor do Cruzeiro, né? Mas enfim. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Marcelo Moreno e também do Arrascaeta, onde os dois se enfrentaram, né, nesse final de semana, partida de ontem, no domingo, que começou às 6h30 pelo horário de Brasília, e que assim terminou em 4-2 para o Uruguai, sendo 2 gols marcados pelo Arrascaeta e 2 pelo Marcelo Moreno, que atualmente está aqui no Cruzeiro e é o artilheiro das eliminatórias. O Uruguai que chegou a abrir 3-0 no placar, o Marcelo Moreno aproveitou e fez 3-1, uma saída de bola bem ruim do Giménez, do Uruguai. Ele acabou fazendo o primeiro gol da Bolívia, depois sofreu mais um de pênalti, o gol do Arrascaeta 4-1, e outro de pênalti também convertido pelo uruguaio, em cima do goleiro Muslera, que é um excelente goleiro e até bom pegador de pênalti, porque você vê que até em cobrança de pênaltis assim, do Marcelo Moreno, é raríssima a chance, às vezes, que ele erra, né? Que ele tem uma paradinha ali realmente muito boa, e marcou assim seu 8º gol na eliminatória, que ele é o artilheiro isolado da competição. Pra você ter uma ideia, outros jogadores aparecem nessa lista, igual o Neymar com 5 gols, o Messi com apenas 4, e você vê que está muito isolado nessa lista de artilheiro, e tem tudo para terminar como um artilheiro da eliminatória nessa temporada, né, para a Copa de 2022. Enfim, e até foi um reencontro, porque o Arrascaeta também era o estrangeiro com mais gols aqui pelo Cruzeiro, com 45 gols marcados. O Marcelo Moreno passou essa meta recentemente e chegou inclusive aos 48 gols aqui com a camisa do Cruzeiro. E tem tudo para ser o maior realmente da história por mais alguns bons anos, viu? Nesse ano o Marcelo Moreno, que ele chegou no Cruzeiro, só tinha que fazer 4 gols para igualar ao Arrascaeta. Eu pensei que ele ia fazer isso em 4 jogos no Campeonato Mineiro e não foi o que aconteceu. Ele terminou o ano passado com apenas 3 gols e iniciou esse ano para empatar com o Arrascaeta, que empatou naquele gol diante do Atlético, e agora já tem 6 gols na atual temporada, então já deu uma deslanchada bem interessante e espero que realmente isso aconteça. Pelo Cruzeiro esse ano foram 14 jogos e 6 gols marcados. Pelas eliminatórias lá da Bolívia, para você ter uma ideia, ele tem 6 jogos e 8 gols. Ele é responsável também por mais do que 76% dos gols da Bolívia. Então você vê que o cara é extremamente assim, titular e ídolo realmente da seleção. É o maior artilheiro da equipe de toda a história. E isso que é bom, né, para o jogador também, para a fase dele para o Cruzeiro voltar com mais motivação. Mas a questão é que ele vai continuar sendo convocado e vai pelo menos falcar o Cruzeiro mais uma vez, pelo menos ali 2 jogos no mínimo. E se a Conmebol não inventar essa coisa de 3 jogos, eu acho
uma besteira gigantesca, porque, por exemplo, ele jogou no domingo, né, já poderia voltar e ter condições para enfrentar o Goiás amanhã, né, na terça-feira, nem que seja na reta final ali no banco de reservas, mas aí agora vai ser 3 partidas, o próximo jogo no meio de semana, então o Marcelo Moreno só fica livre para o próximo jogo lá no dia 13, diante a Ponte Preta, e nem deve ser o titular, por conta do prazo de recuperação ser muito curto, tá? Enfim, pelo menos tá vivendo uma boa fase e que, sem dúvidas, o Cruzeiro vai receber várias sondagens pelo jogador, porque ele não tem interesse de sair. Mas se continuar na Série B, uma crise financeira desse tipo, eu não duvido nada, até o Cruzeiro tem interesse de negociar o atleta, por exemplo, por algum valor. A multa rescisória dele, lembrando, é na casa dos R$2.400.000, que também é um valor bem interessante, né? Pelo menos se o Cruzeiro, o Marcelo Moreno quiser sair, receberia uma compensação financeira. E o último assunto desse vídeo é a respeito do patrocínio Master, que nesse mês de agosto e também nesse início de setembro teve várias listas assim de patrocínios Masters que eu queria trazer aqui para vocês, que divulgaram os 10 maiores do país e que na maioria não aparecia o Cruzeiro, tá? Aí alguns de vocês me mandaram perguntando alguma coisa tipo se o Cruzeiro recebia menos do que o 10º colocado, que era o Vasco, o Botafogo, os dois com um valor próximo dos R$6 milhões. E logicamente o Cruzeiro recebe muito mais do que isso por patrocínio Master, até por ser um patrocinador cruzeirense, né? Então o valor logicamente seria maior e tem muito mais expressão do que, por exemplo, o Botafogo, muito mais torcida e engajamento, e até mesmo do que o Vasco, né? Que vive alguns bons anos de crise que o Cruzeiro tem vivido nesses últimos 2 anos e meio. Enfim, para você ter uma ideia, esse acordo com os supermercados BH, que ficou válido a partir do ano passado, de 2020, como patrocinador Master. E desde então não teve número divulgado. A maioria dos clubes, igual o Cruzeiro, estava bastante endividado até hoje, né? Não divulga praticamente nenhum valor de, por exemplo, de contrato por temporada, porque tem vários credores, né, pedindo aí o Cruzeiro divulgar que ganha, sei lá, 10 milhões, 11 milhões com patrocínio Master. Isso não pegaria muito bem. Enfim, mas assim, o Cruzeiro ano passado faturou R$28 milhões somente com patrocínios na camisa, número divulgado pelo próprio clube e tudo mais. E assim, diante desse valor, para você ter uma ideia, aqui no peito, nas costas, até nas mangas, por exemplo, da camisa, não passa dos 3 milhões, 2 milhões e meio de reais por temporada. Então o Master eu diria que é quase ali 40, 45% desse valor, que podemos dizer que os supermercados BH pagaria de 9 a 12 milhões de reais, seria ali nessa faixa, porque realmente é só uma especulação. Até quando teve acordo, estipulava que era 13 milhões, eu até jurava que era 13 milhões, mas fui pesquisar, realmente não tem nenhum número confirmando isso, mas por conta do valor do Cruzeiro aí, ó, de 28 milhões no ano passado, podemos estipular que no mínimo ali, ó, 9, 8 milhões de reais por ano, apenas com patrocínio Master. Supondo aí, o Cruzeiro recebendo 10 milhões, já ficaria como o 7º clube do futebol brasileiro, com um patrocínio Master maior aqui do país, se igualando, por exemplo, ao Santos, que está na Série A e que foi finalista da Libertadores no ano passado, tá? E também o Cruzeiro tem um dos poucos patrocinadores, assim, que principal Master, que não é de apostas esportivas. Para você ter uma ideia, a maioria é o único que é diferente desse segmento. A maioria é banco, como por exemplo do Flamengo, tem também do BMG, que patrocina o Vasco, e a maioria dos outros é aposta esportiva, como por exemplo a Betano, a Neobet, se não me engano, do São Paulo, e o líder do Palmeiras, logicamente, da Crefisa, que também não deixa de ser um banco, né, entre aspas, de empréstimo de dinheiro. E o Cruzeiro é o único diferentão dessa lista, com os supermercados BH, que realmente é até um ícone para o torcedor cruzeirense, que apoia bastante o patrocinador. E também o Pedro Lourenço já investiu um caminhão de dinheiro aqui, né? Então, até por conta dele ser cruzeirense, eu tenho certeza que o Cruzeiro ali, o valor do Master dele, se fosse para negociar com uma equipe, uma empresa de apostas esportivas, por exemplo, tenho certeza que não pagaria muito diferente do que o Vasco, o Botafogo, na casa ali dos 8 milhões de reais, o Vasco, né? O Botafogo apenas 6 milhões. Mas por conta de ter essa parceria com o Cruzeiro, e até do cara ser cruzeirense, e o Cruzeiro tem uma visibilidade gigante, contrato que o Cruzeiro pode até subir para a Série A e vai ter um prorrogamento. Então, não duvido bastante ser um valor inferior à casa dos 9 milhões de reais, tá? E vocês, o que acham a respeito dos patrocinadores do Cruzeiro? Quanto você acha também que deve ser esse patrocínio Master? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, e também se você sabe, né, quanto que é o patrocínio Master do Cruzeiro, que realmente é bem difícil de achar. A maioria ali também achei 10, 11, 12 milhões de reais, mas nenhuma fonte extremamente confiável para eu trazer aqui para vocês e falar um valor fixo, que realmente é bem difícil quando o time, infelizmente, não divulga os balanços de patrocinadores, que eu acho algo bem legal até mesmo de se analisar, tá? Mas enfim,
E o salve de hoje para duas pessoas, no caso o José Newton, muito obrigado aí, José. E o outro salve também para o Ronaldo Porfírio Moura, lá para o Vale do Aço. Muito obrigado aí, Ronaldo. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, já deixe seu comentário aqui embaixo, tá? E aqui na tela final agora eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo a respeito do Ábila, que ele tem interesse de sair do time onde ele está, e um clube bem menor do que o Cruzeiro lá da Argentina tem interesse de contratar ele. Será que seria uma boa opção para o meio da temporada do ano que vem? Recomendo vocês darem uma olhada. Além também do caso envolvendo o Arauz, Marcelo Moreno nesse vídeo, também recomendo bastante. O outro no vídeo de sábado, onde eu falo a respeito da Audi, uma parceria que o Cruzeiro já fez no início da temporada com a marca alemã. Será que poderia voltar para o meio da temporada ou para o ano que vem? Que o Cruzeiro tem explorado uma nova área do marketing que pode assim render alguns bons milhões para o Cruzeiro, pensando também a longo prazo, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!